Eu não conhecia. Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o tema, né? Ninguém é inútil. Está lá no capítulo 7, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a página do Livro da Esperança também tem esse título que eu achei que está bastante adequado. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o perigo da inteligência sem o amor, continuando lá no capítulo 7. Depois falaremos sobre crianças no nosso compromisso e responsabilidade, atenção aos que sofrem calados. E no dia 2 do 12, a gente está chegando ao fim do ano, né? A importância das provações. Normalmente, no Livro da Esperança, que é o que a gente está usando para o estudo, eu não trago a página, mas a gente desenvolve. Só que hoje eu fiz o contrário, eu vou trazer a página do Livro da Esperança para a gente começar, porque o desenvolvimento acabou indo por um caminho um pouco diferente, mas a página dá um suporte para nós. Você lê, Jussara, para a gente? Ninguém é inútil, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus. Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 6. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência. E ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância. Contudo, para isso, não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando, em geral, a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores executam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. O rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. Cede aos próprios recursos, cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variável. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável se lhe construa adequado campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo do dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome ilustre ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Então vamos fazer a nossa prece. Jesus, mestre amigo, companheiro, guia e modelo, mais uma vez estamos aqui reunidos, pedindo, Senhor, que as nossas mentes sejam clareadas, que estejamos abertos aos ensinos, que a gente possa aprender um pouco mais de como seguir no caminho do bem, rumo ao progresso, rumo à felicidade. Envolve, mestre querido, todos aqueles que não puderam vir e gostariam de estar aqui. Envolve também os desencarnados que estão conosco e que também não estão. Que eles possam receber forças, que as suas almas e seus espíritos consigam
absorver as energias que certamente são derramadas diariamente, o tempo todo, e que muitas vezes nós mesmos as repelimos. Permita, Senhor, que estejamos aqui reunidos, mas também que possamos levar daqui um pouco desse conhecimento que estamos tentando buscar. Por tudo isso, Jesus, em Teu nome, Mestre, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai Criador, pedimos a permissão para iniciar esse estudo do Evangelho da noite de hoje, com a graça de Deus. Bom, então hoje a gente vai falar sobre ninguém é inútil. Não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Ninguém é inútil. Ninguém. Né? Então isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item de 3 a 6, que tem um subtítulo: aquele que se eleva será rebaixado. Mas como sempre, Emmanuel pega esse texto, né, e dá uma visão diferente, e ele aborda esse tema bastante interessante. E aí, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu encontrei um trecho do livro Nosso Lar, em que Narcisa, né, que é uma enfermeira do plano espiritual, conversando com André, ela fala a seguinte frase, ó: como vê, ela estava falando com o André Luiz, né? Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. Esses mosquitinhos estão piores hoje por causa da grama lá, né? Então, olha que força, né? Tem sempre, onde tem quem necessite aprender, vai ter sempre alguém com condições de ensinar, né? E onde tiver uma dificuldade, com calma, com paciência, vai acontecer a providência, a ajuda, né? Essa providência no sentido de ajuda. Eu achei bastante interessante. E esse capítulo, ele está muito focado nesse trecho aqui, né? Que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 16 a 17. Olha só o que Jesus diz para nós: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Olha que frase, né? Qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo humilhar, será exaltado. Será que o ensino de Jesus era para que nos humilhemos e fiquemos submissos? Porque parece que é isso que ele está dizendo, né? Ele diz que quem se exalta será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Aí a gente pode fazer uma interpretação um tanto equivocada, e a gente vai ver porquê, de que a gente tem que ser submisso, né? Que a gente tem que ficar humilhado para que a gente possa ter algo, né? Algum retorno, né? Para que a gente seja exaltado. Bom, primeiro a gente tem que ver que ele usa o jogo das palavras aqui do evangelista, é bastante importante. Olha bem o tempo verbal que isso está. Aqui está o detalhe, né? Qualquer que a si mesmo se exaltar, sou eu exaltando, será humilhado. Então, eu querendo me colocar acima das coisas, vou acabar sendo humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, se colocar como humilde, não é ele que vai se exaltar, ele será exaltado. Haverá algo, alguém, alguma coisa, alguma situação que vai exaltá-lo. Olha como é que está o tempo verbal, né? Aqui eu procurando me exaltar, então vai vir uma humilhação. Aqui sou eu sendo mais humilde, aí vem a exaltação, né? Nós vamos dar uma olhada no dicionário, o que significa essas palavras. Eu, por exemplo, tinha uma definição de humilhar diferente da que eu encontrei no dicionário, que tem a ver com o texto, né? Então vamos lá: exaltar, colocar em lugar alto, alçar, elevar, erguer, exalçar, levantar. Né? Então, ó, elevar, né? Reconhecer. Humilhar tem vários significados. Um deles é o que eu tinha na minha cabeça. Humilhar é fazer alguém se sentir, né, humilhado, né, menosprezar alguém. E isso era o que ficava na minha cabeça com relação a humilhar. Mas uma outra significação, um outro significado, do dicionário é mais adequado a essa mensagem. Olha só:
rebaixar moralmente ou tornar-se humilde. É o que ele está falando. Ele não estava falando do fato de se submeter, né, da submissão, ou de se fazer, né, menor. Ele estava falando de humildade. Né? E aí eu fui, bom, já que humildade faz parte desse significado, como o dicionário define humildade? Ó, que reconhece suas limitações. Interessante, nunca tinha. Eu também, humilhar para mim não tinha essa conotação de humildade. Eu nunca liguei uma coisa na outra, e as palavras até parecem, né? Aí vamos reescrever esse texto, agora com esse significado. Olha como é que ficaria mais inteligível para nós. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Porquanto qualquer que a si mesmo se elevar, será rebaixado moralmente. É o que significa humilhado e exaltar. E aquele que reconhecer suas limitações, aquele que for humilde, é esse o significado, será elevado. Ele não vai se elevar, será elevado. Alguém o elevará. Fica mais, né, mais próximo do que faz sentido para essa mensagem. E assim, a gente não foi buscar nem na Bíblia, nem em livro espírita, não. A gente só pegou o texto e foi dar uma olhada no dicionário. Porque quando eu li isso aqui, eu falei, nossa senhora, como é que é isso, né? A gente tem que ficar... Qual o sentido? Eu tinha certeza que não era sentido de submissão, porque Jesus não faria uma coisa dessa. E aí, só com o dicionário que a gente conseguiu... Nem a humilhação. Né? Ele era contra qualquer tipo de... Né? O semelhante, você humilhar ele, né? E você se humilhar também está errado, né? Por isso que não pode interpretar o pé da letra, né? Quando a gente interpreta o pé da letra, a gente corre o risco de pegar algo. Conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. Ele sempre disse isso, para a gente estudar. Eu fiz um estudo essa semana e um dos mandamentos que Moisés trouxe para a gente, né, fala do... Ai, meu Deus. Tá, na hora que eu comecei a falar aqui, eu liguei com um significado. Qual foi o mandamento que eu vi que a conotação era diferente? Eu vou lembrar e vou falar para vocês aqui. Mas tem um dos mandamentos que se a gente pegar... o dia de sábado, lembrei. Né? Aqui um dos 10 mandamentos é que a gente tem que preservar o dia de sábado. Né? Só que, na verdade, se a gente for olhar, o que ele queria? Jesus pega essa mensagem porque Jesus foi questionado quando ele curou um doente no sábado. E aí os sacerdotes, os escudos, você vem cá, lá nos 10 mandamentos diz para você resguardar o sábado e tudo. E aí Jesus começa a falar dos mandamentos, mas ele fala o seguinte: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E aí discorre de um trecho. Aí alguém pega esse texto, né, esse mandamento, interpreta do jeito literal que está ali, não faz nada no sábado. Não pode beber, não pode comer, não pode socorrer ninguém. Algumas religiões que fazem isso. Fazem, né? E na verdade Jesus fecha a questão dizendo: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado foi criado porque naquela época era uma época de escravidão. Senão as pessoas não descansavam. Era uma forma de provocar o descanso, meio que forçado, né? Mas em alguns lugares também eu já li, e essa história do sábado é porque havia uma conotação de que o homem precisaria trabalhar, mas que ele também precisaria conhecer, estudar, fazer isso que a gente está fazendo resguardar, hoje, né? E o sábado era destinado a isso, para que o homem tirasse para ele conhecer a Deus. Isso. E todas as, né? Se dedicar num momento de um descanso, né? E é o que a gente faz aqui, né? A gente podia estar em casa vendo televisão, mas a gente decidiu pegar esse tempo para estudar um pouquinho. Né? E é sábado, né? E é sábado, é uma coincidência. É? Mas é um sábado, é uma coincidência. É uma coincidência? Se é que a coincidência existe, mas é uma coincidência. Tá. Não somos os reis da cocada preta. O que isso tem a ver aqui, né? Por quê? Quando a gente começa a se exaltar, né, a chamar, assim, eu sou uma pessoa melhor, eu sou caridoso, eu sou bom, tem esse termo, né? Não sei se aqui em São Paulo se aplica muito, né? Nunca ouviram falar? Já. Quando a pessoa se diz o rei da cocada preta, é a pessoa que sabe tudo, que é o maioral, né? De hoje eu não sou a última bolacha do pacote. Ah, é? Eu não sou, tá bom. E aqui em São Paulo ainda é bolacha, lá no Rio é biscoito, né? Biscoito.
Mas vamos ver aqui, ó. No momento que reconhecemos as nossas limitações, que é o que ele fala aqui, ó, então aí sim começamos a progredir e a nos elevar, que é o que ele fala do exaltado, né? Humilhar e exaltar. Reconhecer as limitações do ser humilde para então progredir. E o progresso vem, na verdade a gente progride e vem um retorno. Qual é o retorno? A felicidade. O nosso objetivo, a nossa criação, Deus nos criou com o objetivo final de ser feliz. Atingir o caminho da felicidade. Então o reconhecimento, o progresso, essa exaltação é cada vez ficar mais próximo dessa felicidade. E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Olha só esse trecho que também é um trecho que explica o versículo. Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar, que for humilde, né? E agora a gente já sabe que o sentido é de humilde. E se fizer pequeno como uma criança. Isso também é uma passagem que está no mesmo item, que está no mesmo capítulo, né? É o item 3, 4, 5 e 6, que fala quando Jesus diz para os discípulos, né? Os discípulos queriam levar crianças para... As crianças queriam ir falar com Jesus e os discípulos não queriam deixar. E aí Jesus diz, não, deixai vir a mim as criancinhas. E ele completa com isso, né? Que se fizer pequeno como uma criança, então entrará no reino dos céus. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Isso daqui é o que Kardec traz como explicação para o ser criança. Por que Jesus disse que a gente tem que ser, que o ideal era que fôssemos igual a crianças para que pudéssemos entrar no reino dos céus? Porque a criança, por si só, na maioria das situações, ela é humilde. Ela erra, ela briga, ela faz as pazes daqui a pouco, ela é inferior e não se sente mal por ser inferior. Né? De vez em quando tem uns atritozinhos, mas volta atrás, então se coloca para educar. Né? Principalmente ali até os 7 anos, né? Que é o principal período. A Violeta é pequenininha, então já começou, né? Controle remoto. Sabe o que ela faz? Ela fala, isso é assim. O óculos meu ela não pega, ela olha e dá para mim. Olha que legal. Não precisa falar, não pega o óculos. Tá ali naquela coisa da inocência ainda, do se colocar. É o exemplo da humildade, né? Porque a criança, quando você ensina e ela aprende e fica feliz com aquilo. Ela não sofre naquele aprendizado, né? Ah, Bira, mas meus filhos reclamam da escola e tudo isso vai continuar acontecendo, porque já vai amadurecendo e o espírito vai tomando conta, né? E a humildade vai caindo de lado. Mas é o exemplo da criança, não só da inocência, mas sobretudo da capacidade de aprender, de ser humilde, de fazer as pazes com um coleguinha que brigou. Às vezes os pais não se falam mais por causa de briga de criança, as crianças não estão nem ali, estão brincando, estão fazendo o que tiver que fazer. Então esse foi o principal motivador. E aí Emmanuel traz, dentro da mensagem do Livro da Esperança que a gente acabou de ler, né? Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Por que isso tem a ver com isso daqui? Jesus diz que a gente tem que ser igual crianças. As crianças, na sua inocência, na sua humildade, na sua pequenez, né? Elas são úteis. Elas aproveitam a utilidade das coisas. E Emmanuel diz, olha, para de se colocar como desculpa de que só quando eu tiver dinheiro, ou só quando eu tiver um bom emprego, ou só quando eu tiver porque a gente pode ser útil a qualquer momento. A gente não deve aguardar uma grandeza. E a grandeza aí, às vezes a gente quer só um emprego melhor para poder fazer alguma coisa. Não, todos nós podemos ser úteis a qualquer momento, né? Porque se a gente for pensar desse jeito, né, que a gente tem que ser útil, tem que ser humilde, e o foco que Emmanuel dá aqui, não, beleza. Você já entendeu que você precisa ser do bem, que você precisa ser útil. Mas toma cuidado, porque a gente pode querer ser uma Madre Teresa, um Chico Xavier, né? Temos que ser como Chico Xavier, irmã Dulce ou Madre Teresa? Será que é isso que é a proposta? Se entregar de tal forma? Pô, se todo mundo se entregasse desse jeito, seria maravilhoso. Mas não precisa ser assim. Pode ser um pouco mais suave, né? Um pouco mais lento. Que a gente seja humilde, que seja útil na medida das nossas
Podemos usar como referência Sim. em atos, né? Mas não precisamos O que eles falaram? abandonar a nossa família. Não precisa. Até porque se a gente for olhar, a maioria desses luminares que a gente chama, né, dessas referências, elas não tinham família. Né? Qual o objetivo disso? Para que ela pudesse realmente se entregar numa missão esplendorosa. São espíritos que tiveram missões fabulosas, se a gente for olhar. Né? Dizem, né, a síndrome de Madre Teresa. Né? De se doar o tempo todo, né? De não se ver. Foram pessoas que devem servir como referências para nós, né? Para que um dia a gente consiga ser desse jeito. Mas a nossa missão, a gente já falou disso num dos estudos, cada um tem uma missão, né? E a nossa missão pode até não ser tão clara para nós, e às vezes é só ter a nossa família, é só cuidar da nossa família, não fazer nada grandioso. E às vezes a gente quer ser útil, mas ser útil grandiosamente. Eu vou ganhar na Mega Sena, vou abrir um orfanato, vou fazer um lar para idosos e um lugar para cuidar de bichinho. Pô, legal! Tomara que se você ganhar na Mega Sena, você faça isso. Não precisa esperar a Mega Sena para fazer alguma coisa. Talvez não dê para fazer essas 3 coisas. Talvez dê para dar um pão com manteiga para alguém que está na rua passando fome. Você falando, e daí quando o pai ficar idoso, será que ele vai receber o pai dele? Exatamente. É mais simples e vai ser mais gratificante do que ele querendo fazer uma coisa grande. Que é um dos mandamentos da lei de Deus, honrar pai e mãe. Vamos lá. Bom, é claro que não é para a gente ser Chico Xavier ou Madre Teresa, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Agora no livro Fonte Viva, hoje a gente vai falar bastante sobre essa mensagem do Fonte Viva, que tem uma ligação muito boa com o livro da Esperança nessa mensagem. Cada criatura, cada um de nós, recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Olha, ele não está botando condições. Todo mundo, cada criatura. Nota que ele também não está falando do humano. Cada criatura. É que a gente já puxa para o humano, né? Mas todos os seres, os humanos principalmente, por causa da inteligência, né? Recebeu determinado talento. E esse talento aqui tem a conotação de um dom. Cada um de nós recebeu algo de Deus, da providência divina, com o objetivo de servir. Todos, sem exceção. Pode dizer isso também da natureza? Sim. A árvore, porque ela tem a missão dela, os bichinhos têm a missão deles. Quando cai, Exatamente. É a lei de progresso. De retro, né? Essas leis que da transformação. você compreender, né? E aí a gente olha assim, mas poxa, legal, Bira, entendi que cada um de nós recebe alguma coisa da providência divina, mas a nossa vida é uma vida difícil, né? Vamos dar uma briga no trabalho, isso acontece. Dores, doenças, né? Hoje eu estou aqui com as doenças, ninguém discorda que isso acontece conosco, né? Filhos problemáticos, dívidas, são coisas que o tempo todo, ó, muitas responsabilidades para trabalhar. Então, assim, entendemos que temos coisas para fazer, entendemos que temos missões, mas diante de tanta complexidade que envolve a nossa vida, nem sempre é tão fácil fazer isso, né? Vamos ver um videozinho que eu trouxe? Preste atenção nisso daqui. Vamos ver se a nossa vida é realmente difícil. Talvez vocês dois já tenham visto esse vídeo. Está na história do Espiritismo. Olá, tudo bem? Imagine você, um homem totalmente paralítico, num leito há mais de 30 anos, sem mover nem o pescoço, cego há quase 20 anos, com terríveis dores no peito, necessitando o peso de quilos de areia para suportar as dores. Esse homem foi Jerônimo Mendonça, mais conhecido como o Gigante Deitado.
O homem que, devido às dores, dormia de 40 a 60 minutos por dia, sendo um desafio à medicina, por ter sua pressão arterial medida em 19/0, provando assim que realmente Deus existe. Perambulou o Brasil todo proferindo palestras, atendendo pessoas incansavelmente e sem reclamar. Sua própria mãe dizia: meu único filho que não anda é o que menos para em casa. Muitas vezes visitava São José dos Campos, onde se hospedava na casa de Luísa Freire, uma colaboradora da comunidade espírita Maria João de Deus, fundada pelo próprio Jerônimo. Nascido em Tuiutaba, Minas Gerais, no 1º dia de novembro de 1939, ele cresceu como uma criança qualquer, mas já sentia algumas dores nos ossos. Tornou-se protestante e realizava lindas pregações evangélicas, mas entre seus 14 e 15 anos, sua avó materna desencarnou. E ele não se conformava com que sua igreja dizia em relação ao destino dos mortos. O pastor explicava-lhe que somente os que serviam a sua religião entrariam no reino dos céus. Sua avó querida estaria condenada para sempre? Se Jerônimo continuasse sua trajetória na igreja presbiteriana, seria um ótimo pastor. Mas, questionador como era, o jovem Jerônimo foi buscar respostas com um amigo vizinho chamado Gabriel da Rocha Galdino, que o levou ao grupo espírita Amor Fraterno. Lá ele encontrou suas respostas e começou a fazer parte da mocidade, onde realizava peregrinações, mesmo com seus tornozelos inchados. Certo tempo depois, ele começou a se encontrar com Chico Xavier, que lhe advertiu para que se preparasse para a sua missão na Terra, através da evangelização, mas que aos poucos perderia todos os movimentos do corpo e também a visão, e que fizesse bom uso das palavras. Então, eis que não demorou muito, e ele se viu em uma cadeira de rodas. Em seguida, a cama ortopédica, que acompanhava o seu contorno de seu corpo, cada vez mais deformado, chegando a formar um S. Mesmo assim, ele continuava sua missão. Escreveu 6 livros, gravou 2 discos. Um deles até inspirou o cantor Roberto Carlos, o rei e amigo íntimo de Jerônimo, a gravar a música A Montanha. O gigante deitado também tinha um programa de televisão e uma de rádio na difusora de Tuiutaba, onde centenas de presos na cadeia pública paralisavam suas atividades todos os dias às 18 horas para ouvi-lo. Além de fundar várias obras pelo Brasil, destacamos a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, em São José dos Campos, e em sua cidade, o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, a gráfica Caibar Schutter e, por fim, seu grande sonho, a creche Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Em 26 de novembro de 1989, ele cumpre sua missão. Resgatando todos os seus débitos de encarnações anteriores, ele tornara-se um pássaro livre. Um homem completamente paralítico, né? Só conseguia mexer a cabeça e fez tanta coisa, né? E a gente costuma reclamar das nossas vidas que não são assim tão limitadas quanto foi a dele, né? Temos que ser igual a ele? Não, não é isso. É só para a gente refletir que se a gente olhar um pouquinho para o lado, às vezes para um vizinho, para um amigo e tudo, a gente vai ver o quanto que essas pessoas, mesmo em dificuldade, ainda conseguem ser úteis no trabalho do bem, né? E aí, Emmanuel comenta, né, continua nessa mensagem: ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Olha bem a conotação de Emmanuel aqui. Ninguém é tão pobre que não possa dar de si mesmo. Não está falando de material, né? Ele está falando daquilo que temos dentro de nós. O dar de si mesmo é dar do que vai de dentro de nós. É uma palavra, é um ouvido, é um abraço, é um carinho, é uma lembrança. É algo que vem de dentro e não de fora. Isso é ser útil, né? Isso é colocar o mecanismo dado por Deus em utilidade real. Mas então, como é que a gente deve proceder, né? Para que a gente coloque esse dom, né, essa capacidade que nós temos em benefício do outro, né? Vamos lá, vamos ver Jesus. Ó.
Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, a humildade deve estar sempre girando em torno de nós. Né? Todas as vezes que a gente perceber que a gente está escapando da humildade, indo para o orgulho, né, para a vaidade, então a gente volta um pouquinho, porque a gente tem que ser o maior no reino dos céus e não aqui. Né? Quando a gente se coloca como uma criança, qual é a ideia principal? A gente sabe que crianças são limitadas, né, por conta da idade, da maturidade, mas, no entanto, são perseverantes. Que sejamos como crianças perseverantes. As crianças não desistem, né? Se elas querem pular um portão, ela tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes, até a hora que consegue. Né? Normalmente não são arrogantes. Elas aprendem, elas se colocam, elas pedem desculpas, né? Estão sempre dispostas a aprender. Essa é a ideia principal da gente se colocar como criança, né? Buscando sempre humildade e servir. Servir e não ser servido. Esse deveria ser o principal roteiro da nossa vida. Mas por que isso? Porque teve um ser iluminado que esteve neste planeta e que poderia ser servido por quem ele quisesse e, no entanto, ele não fez isso, né? O que Jesus falou foi isso aqui, ó. Como o Filho do Homem, ele falava dele, né? Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso aqui é a frase de extrema humildade de um espírito que se quisesse destruir o planeta na hora que ele achasse melhor. Que colocaria de joelho quem quer que ele quisesse colocar. E, no entanto, ele diz, não quero isso. Eu vim para servir, eu vim para fazer, eu vim para ser útil. Essa foi a mensagem principal. Né? E aí Kardec explica, né, através da espiritualidade, esse trecho. Ó. Essas máximas decorrem do princípio de humildade, do se colocar a serviço, que Jesus não cessa de apresentar. Olha como é importante, como condição essencial da felicidade. Então não há felicidade sem humildade. Não há. Ah, Bira, mas é assim, tem pessoas que são felizes e não são muito humildes, são arrogantes. Elas não são felizes. Elas têm prazer, que é diferente. O dinheiro não traz felicidade, isso não é só um bordão, uma frase de efeito, não. O dinheiro, ele traz prazer, pode trazer prazer. E o prazer, qual a diferença do prazer para a felicidade? O prazer é temporário, ele dura um trechinho ali. Comprou um carro novo, um carro zero, eu estou feliz. Não, você está prazeroso, porque depois de um tempo, você vai acostumar com o carro e aquele prazer já não é mais o mesmo. Em compensação, a felicidade de ver um filho formado, né, criado, ver alguma coisa, isso é para sempre. A felicidade do carinho, isso fica na lembrança. A diferença clara é isso. Meu pai falou para mim, quando eu tinha aquela mania daquelas coisas de comprar coisa cara, não tenho mais por causa dele. Ele falou que tem o querer e o precisar. Isso aí. O querer a gente precisa, a gente Não. não precisa, mas Quer. O precisar a gente precisa, mas... Aí a gente precisa, né? A diferença do precisar para o querer, né? Então, a diferença de felicidade para o prazer, para a alegria, que é diferente. A felicidade é para sempre. Então, só vamos ser felizes, que é o nosso objetivo final, se a gente for humilde. Está aqui, ó, é a condição. Então, a felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou assim, lembrando das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhe pertence. Pobres de espírito, também se a gente tomar um pé da letra, é perigoso, né? O que ele quis dizer com pobres de espírito? Os humildes. São aqueles que se colocam, se mostram, né, na modéstia. Às vezes são até ricos, mas são humildes. Porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Às vezes a gente acha que um rico, né, que uma pessoa que tem condições, que tem posses, não é humilde ou não pode ser humilde. Pode sim, porque uma coisa está desligada da outra, né? Depende do uso que faz. Assim como tem pobre arrogante, pobre vaidoso, pobre orgulhoso, que não tem onde cair morto, mas se acha, né? Porque isso não tem a ver com o material, tem a ver com o
espiritual, com a moral. A humildade é moral, né? É uma questão moral. Então, quando ele fala aqui dos pobres de espírito, a gente viu aquela explicação do humilhado, né? Do humilde, são aqueles que entendem as suas limitações. Essa é a ideia. Se a gente entende as nossas limitações, então a gente está no caminho certo. Porque a gente vai na consequência de entender as nossas limitações, a gente passa a ser mais humilde. Quanto mais humilde formos, mais próximos a gente está da felicidade. Bacana, né? Esse fechamento aqui de Jesus. Então, que utilidade temos? Porque às vezes parece que a gente está meio inútil, né? Alguns de nós podem falar, puxa vida, qual é a verdadeira utilidade que eu tenho? Às vezes eu tenho a impressão de que eu sou inútil. Vamos ver aqui, ó. Pedro, na primeira epístola que ele escreveu, no capítulo 4, versículo 10, olha a mensagem que Pedro traz para nós. Ó. Cada um administre aos outros. Olha bem a condição, né? Não é a si próprio. Aos outros. O dom como recebeu. Como bons dispensadores, né? Distribuidores da multiforme graça de Deus, dos muitos aspectos da graça de Deus. Bom, aqui a gente tem que, num primeiro momento, olhar para essas duas palavras, que são palavras importantes e que, de novo, foi mais uma, aliás, essas duas palavras passaram a fazer um pouco mais de sentido para mim por conta desse estudo, e nessa semana eu estava escutando, na hora do café, aqui uma palestrinha que estava acontecendo ali, e o Haroldo Dutra Dias estava falando do dom e da graça. Os nossos irmãos evangélicos usam muito esse termo, né? Que a gente é salvo pela graça, né? Pela graça de Deus. A primeira coisa que a gente tem que puxar aqui é que o dom ou a graça são presentes. E eu, como espírita, eu sempre achei que não estava errado essa coisa da graça, né? A interpretação de que somos salvos pela graça de Deus é realmente equivocada, né? Mas nós recebemos, sim, graças de Deus. O que significa graça, né? Ou dom, ou algo ligado a isso? Deus, independente do nosso merecimento, e isso é que é a chave, às vezes nós não merecemos, mas recebemos dons. E esses dons são condições especiais. Nós recebemos em formato de graça, de presente. Então, assim, olha, Naira, embora você não mereça, imagina Deus colocando assim, embora você não mereça, você vai ter nesta encarnação a possibilidade de fazer a coisa A, B ou C. A gente recebe de presente para colocar em movimento. É um presente que a gente podia dizer que é meio de grego, né? Por quê? Você pode, porque assim, o presente você recebe. Se você recebe um presente, você pode gostar ou não. Não é verdade? Quando a gente recebe um presente, estou falando de presente comum, né? Você pode gostar ou não. Você pode usar ou não. Você pode usar da forma certa ou da forma errada. Exatamente o que acontece aqui. E por que a gente pode? Porque a gente tem, apesar de receber o presente, a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. A gente escolhe o que fazer. E aí, nesse livre-arbítrio, a gente pode receber um presente de Deus, usar do jeito errado, e isso acabar virando contra nós. Por quê? Porque fez mau uso. Então foi um presente de grego? Não. Você tinha tudo, né, como a gente fala, faca, queijo na mão. E não usou. Então, isso é quase um teste. É um teste, né? Aí vamos reler essa frase de Pedro de uma forma diferente, né, para ficar um pouco mais claro para nós. Ó. Cada um aplique aos outros, né, administrar aqui, o presente, que é o dom, como recebeu. Por quê? A gente recebeu sem merecer. Se é um dom, não é merecimento, é presente. Então ele está dizendo, cada um aplique esse presente como recebeu. Passe para o outro, né? Use em favor do outro, em benefício do outro, como bons distribuidores dos muitos aspectos da dádiva concedida por Deus. Não guarda para si. E aí, trazendo mais para o estudo espírita, né?
A mediunidade é um exemplo disso, né? A mediunidade é um dom, né? A gente nasce, alguns nascem fisicamente mais preparados para a mediunidade, outros um pouco menos, e o uso que a gente vai fazer desse dom, que na maioria das vezes não é merecido, a maioria das vezes a mediunidade não é merecida, vai depender das nossas escolhas. Usar de graça o que de graça recebemos. Uma coisa é você usar a mediunidade para ajudar alguém que está numa situação complicada, para fazer uma desobsessão, para dar um passo, alguma coisa assim, ou botar uma plaquinha e cobrar pelas consultas. Por isso que a gente fala que é misericórdia divina, né? Porque é de graça, porque é sem merecimento. O que é misericórdia, de um modo geral? É você fazer algo mesmo que o outro não mereça. Isso é ter misericórdia. Quando a gente fala assim, misericórdia a Deus, ele fala assim, eu sei que eu fiz um monte de coisa errada, não me ajuda aqui de novo. É essa a questão, né? É sem merecer. É dar de graça. E aí Pedro fala, ó, não pega o dom que você recebeu e usa para si próprio. Use para o outro, né? Aos outros. Ó. Aos outros. É claro que é nosso. A gente recebeu. Quando a gente usar para o outro, está se beneficiando em conjunto. Mas principalmente para o outro. É quase uma caridade. Se a gente pegar, se a gente ganhar um sapato, a gente pode doar para os outros. É um exemplo, né? A gente tem que, o que de graça a gente recebe, de graça a gente dá. Mas principalmente as coisas morais. Exatamente. Né? A inteligência, a capacidade de falar. Às vezes você não é envergonhado, mas tem uma capacidade muito grande de trabalho, né? de ação. Então vai ajudar, né? Todos recebem um dom. Isso é fato. Ah, Bira, alguns recebem dons e outros não. Não, todos nós recebemos coisas que a gente não teria merecimento para ter. Mas por misericórdia divina, a gente ganha como presente. Um presente, uma condição especial. Um empréstimo. Né? Vamos ver o que a gente faz ou não. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Por mais que a gente se ache em condições complicadas, de não dá, eu estou numa vida complicada, tem sempre um espaço para a gente ser útil. Nem que seja falando com um amigo no telefone. Né? Nada é inútil na natureza. Isso daqui é um comentário de Kardec na questão 236 do Livro dos Espíritos, em que ele diz, nada é inútil na natureza. Tudo tem seu objetivo, sua finalidade. Ele quando explica isso aqui, ele estava falando da pluralidade dos mundos habitados, falando das estrelas, dos planetas. E aí há aquela questão pô, mas qual a finalidade disso? Aí ele responde, nada é inútil. Então não é só os planetas, nada, nem ninguém é inútil na natureza. Tudo tem seu objetivo. Tudo tem uma finalidade. Até a barata. Sim. Até a lacraia, até o bendito do pernilongo, do mosquitinho que está aqui atrapalhando a gente, todos eles têm uma finalidade. Às vezes não é uma finalidade muito evidente, né? Muito óbvia, às vezes. Que a gente não sabe o porquê desse motivo ainda. Exatamente. Mas tem uma... Que tem. Isso é uma regra que a gente não está falando de religião. É uma regra biológica, uma regra científica. O equilíbrio ambiental prova isso, né? A gente acabou com os sapos, os mosquitos começaram a proliferar. Mas o mosquito existia para alimentar o sapo, a cobra comia o sapo. E aí tem uma cadeia... Tem muito tempo, tem uma reportagem na Itália, uma cidade, acabaram com as cobras. A cidade inteira acabou com as cobras. Infestou de rato, trouxeram cobra para... Equilíbrio da natureza Nada é inútil, a gente acha. Tem equilíbrio certinho. A barata, né? A barata ela tem uma missão orgânica, né? De decomposição de material que a princípio ficaria ali, né? E ela destrói aquilo e transforma aquilo em adubo. O negócio que os bichos dão pra gente comer, isso pra mim. Não entendi. Quando os bichos, ele dá carne. Essa aí é uma outra discussão que não vale a pena a gente falar disso agora, mas vai chegar uma hora que a gente nem disso vai precisar mais, né? Vamos lá. Continuando na mensagem de Emmanuel, velho ou moço, aí agora é puxada de orelha. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela,
Recorda que é necessário, não é opção, não é talvez. É necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Então, para evoluir, para ser feliz, para progredir, é necessário pegar o que a gente ganha de graça, por misericórdia de Deus, e colocar em movimento, e não guardar, né, na gaveta. Aí, outro cuidado que a Manuel fala para a gente ter, né, ele entra num trecho que ele fala, bom, de um modo geral, a gente sempre acha que, pô, isso aqui fulano devia estar ouvindo isso, ciclano devia ler essa mensagem, né? Conhecemos várias pessoas que precisavam dessas informações, mas vamos tomar cuidado, ó. Vamos parar de pensar no que o outro faz, porque a gente costuma dizer que o outro é inútil, né? Não, vamos olhar para nós, vamos ver qual é o nível de utilidade que a gente tem para a nossa vida, né? Vamos parar de pensar no que o outro faz ou deixa de fazer. Não importa o que o outro faz ou o que o outro deixa de fazer. Se está certo ou se está errado. Pensemos em nossa utilidade, em nossas responsabilidades. Quão útil eu estou sendo? Até para aquele que a gente acha que está sendo inútil, ou algo do tipo, né? Então, qual é o nosso nível? Aí Emmanuel fala desse jeito, ó, quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Vamos ver, ele está falando de equilíbrio, a gente acabou de falar aqui de equilíbrio ecológico, aqui ele está falando de um equilíbrio moral. Ó. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, ou seja, quem realiza a sua própria missão, e missão aqui não precisa ser uma Madre Teresa, a nossa missão, né? Age naturalmente, é natural para o equilíbrio geral, né? Entre o ruim e o bom, né? Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros, o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Em alguns momentos, também é de Emmanuel, né? A gente acha que, poxa, eu podia estar fazendo melhor que o William. Né? A gente, pô, William, faz não, deixa que eu faço. Não, está errado, né? Porque a gente acaba atrapalhando. Ele está dando o melhor dele. Ele pode estar dando o melhor dele, e ele tem a missão dele e eu tenho a minha. E aí, o que acontece quando eu penso em fazer a do outro? Cuidando da vida dos outros, isso aqui eu achei muito legal. No final, estamos deixando de cuidar da nossa e prejudicando a do outro. Logo, estamos duas vezes errados. Olha a lógica disso. Eu tenho os meus compromissos e as minhas responsabilidades. Eu devia estar pensando nisso. Mas eu fico pensando no que o William está fazendo, vendo o que ele está fazendo errado e tentando mudar o que ele está fazendo. Quando eu faço isso, eu estou deixando de fazer a minha e atrapalhando ele a fazer a dele. Estou fazendo duas vezes errado. Devia ser o contrário, né? Eu fazer a minha e ajudar o William a fazer a dele. E não criticar ou dizer que ele está fazendo errado. É placa de camelo, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Mas é forte, né? Porque ele diz que a gente erra duas vezes quando a gente faz isso. Porque prejudica do outro, então você vai ter responsabilidade no erro do outro. Então está aumentando o seu erro. E está deixando de fazer o que você deveria fazer. E se fazer errado também, né? O que ele está fazendo. Se fizer Errado o que ele está assim, fazendo. ainda pego achando que eu estou fazendo o que ele devia fazer certo e ainda estou fazendo o que ele devia fazer errado. Você pode colaborar com ele. Ajudar, né? É humilde, né? É humilde ali que está colaborando, né? É isso aí. No dicionário das leis divinas, olha só, né? Emmanuel fecha de uma forma elegante, né? E aí está no livro da Esperança. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm um sinônimo do dever. É um dever. Cada atividade nossa, cada tarefa nossa é um dever. Atendamos à obrigação, de novo, né? Não é opção, é compromisso. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Por quê? Todos somos úteis. Está chovendo? Todos somos úteis. Ninguém é inútil. A vida, né?
continuando aqui com Emmanuel, né? A vida é a máquina divina da qual todos, sem exceção, todos os seres, e aí a gente está falando mais do que os humanos, né? São peças importantes. A gente acabou de falar aí das cobras, né? E a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Então, não tem uma forma de ter um equilíbrio que não seja por cooperação, por humildade, por ajuda mútua, né? Essa é a mensagem central, né? Então, o que a gente precisa fazer para continuar a ser útil? Porque todos nós somos úteis, né? Corrigir a rota e seguir em nossa atividade. O tempo todo corrigindo a rota. Porque é comum e é normal, até pelo nível de evolução que a gente tem, a gente escapar um pouquinho da rota, né? Poxa, não devia ter feito aquilo com aquela pessoa, não devia ter feito alguma coisa que... Não tem problema, só o fato de você perceber que não deveria ter feito já é alguma coisa. Aí a gente vai de novo falar daquela famosa frase do Evangelho, né? Se reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pelos esforços em domar as tendências ruins. Esforço. Não necessariamente vai conseguir domar, mas o fato da gente estar aqui hoje já é algo relevante, né? E aí eu trouxe uma frase de uma música que a gente vai ouvir agora, é uma música evangélica, né, gospel, que ele fala: o que a gente fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Essa frase é fantástica, porque nós fomos criados por Deus. Deus tem uma missão que só nós conseguimos resolver. Tem alguma coisa que só o Írio, só o Juan, só a Dora, só a Jussara, só a Nádia, só o Bira podem fazer. É alguma coisa que só nós podemos fazer. Então, o que a gente fez ou deixou de fazer, a gente tem que aprender com isso. Mas isso não importa. Porque o que Deus quer é o que você vai fazer daqui para frente. Isso é o que nos deixa mais consolados. E aí que está a consolação de Jesus, né, professor? Então, e nem meu caso, eu sou recentemente viúva e às vezes eu fico falando assim: ai, por que você não está aqui para ajudar? Não, eu agora, né? As filhas, neto, eu tenho 2 sobrinhos que eu cuido. Porque a responsabilidade é de quem? Sua. E às vezes eu me canso, mas eu fico quietinha. Mas tem, a gente se cansa mesmo, é assim mesmo. E você falou da humildade, eu sempre falei para minhas filhas: seja humilde. Eu não sei porque eu falo isso. Para acabar a conversa, discussões, eu falo: seja humilde. Mas eu quero sair fora de... Tem conflitos famílias, né? Por que as discussões acontecem? Porque a gente é orgulhoso. Eu fujo, eu não posso, na minha responsabilidade eu não posso. É isso. Isso é humildade? É humildade. Porque minha mãe dizia que quando um não quer, dois não brigam. Era uma frase que minha mãe usava muito. Quando um não quer, dois não brigam. Mas às vezes eu penso, se ele estivesse aqui seria mais fácil. Seria mais fácil, mas... Porque divide, né? Ok, mas de quem você acha que era a responsabilidade? Sua. Não teve jeito. A responsabilidade é sua. O dom, a força, a vida que ficou é a sua. Muito provavelmente o seu marido gostaria de estar junto, mas por algum motivo, que talvez a gente não tenha acesso agora, mas quando você chegar lá do lado dele você vai saber, por algum motivo tinha que ser você a passar por isso. Talvez se ele estivesse junto fosse mais difícil de você fazer o que você faz. Porque às vezes os filhos fazem alguma coisa, você fala com o marido dá um conselho, né? Ele fala, ele tem outra função, ele, né? Sim, eu entendo isso. E agora eu não tenho mais esse ouvido, né? Entendeu? Essa escuta. Eu tenho que ficar quieto. Mas você pode continuar pensando o que ele faria junto contigo, porque normalmente a gente conhece, né? O parceiro e tudo, a gente conhece, então você acha que se fulano estivesse aqui, faria diferente. Talvez isso seja até uma dica, né? Tem alguma orientação dele próprio. Mas não se preocupa com isso, porque o resumo da ópera é para você passar por isso. Você precisava disso. Aprender a lidar com essa situação. É muito pesado. E as amigas podem ficar vendo, Deus, você é responsável agora pela família, sabia? Tem uma outra frase muito comum. Deus escreve certo por linhas tortas. Todos os homens da minha família foram embora. Você vai no aniversário da Violeta, você vai ver minha família. É mesmo? Os homens já foram. Meu irmão de 50 e poucos anos foram. Poxa. E eu fiquei... Só ficaram as fortes. Será? Pensa nisso. A força, Deus não E pode eu sempre falava assim: eu e ele sendo que legal, mas eu tenho um marido que
Falava pra minha mãe, tá vendo? Ele vai nos carregar, ele vai abrir a porta do carro. Olha que ele era folgada. Eu estava com fome. Então, aí agora eu preciso... Já descobriu por que tá aqui. Porque a senhora veio para servir e não para ser servida. Boa, Jussara. Mas eu já tinha sabido dele tanto. Então, mas eu estou falando isso para a senhora e isso serve como uma carapuça para mim também. Né? Eu sou tão folgada. Não, depois, né? Eu estava fazendo, brincando de casinha para mim no final, olha que gostoso, mãe, não se preocupa. E ela vai pegar a senhora, não tem problema. Olha que mão, enorme, 1,85 m. Ficou eu de 1,50 m, entendeu? Ai! Frase da dona Laís, que era lá do centro que a gente frequentava: se a cruz está pesada, arrasta que gasta. Não, eu não estou reclamando, sabe? Não, eu sei. Arrasta que gasta. Que legal. Ele vai gastando, vai ficando gordinho, né? Vai diminuindo. Mas tenho certeza, Dora. Eu não estou me queixando. Não, eu entendi. Não, eu é entendi. uma observação que eu faço da vida cotidiana. Eu Sabe? entendi. Postos. E eu não te conheço muito para isso, mas sou capaz de dizer que você é forte o suficiente para estar nessa condição. Porque Deus não deixaria você se você não tivesse condições de segurar. E certamente a sua família vai ser muito grata por ter a Dora nesse período. Pode ter certeza disso. Não há nada que aconteça conosco que não seja o melhor para aquela situação. Pode ter certeza disso. Confia nele. Tá? Você é forte, você tem a principal condição. Deus não escolheu você à toa. E vamos tirar o melhor aprendizado possível. Cada um de nós. Cada hora que eu venho aqui, eu fico, sabe? Eu vou para casa e fico a semana inteira encantada. Agora esse negócio de inútil, juro por Deus, essa semana eu falei, mas como eu sou inútil? Não é nada. Será que eu estou perdendo a memória? Será que assim, eu falei para você está repetindo isso 3 meses para mim. E eu falo, será que eu estou repetindo 3 vezes mesmo? A gente não pode esquecer que o corpo envelhece, é como um carro velho, às vezes quando rateia. E daí eu começo a falar inútil, daí eu venho aqui Não e agora escuto isso. Não é inútil, isso é forte. Pensa nisso. A Violeta não está lá? Ó, Violeta precisa de você. A Violeta não está lá? Você não está auxiliando a Violeta? Isso é inútil. Não é Todos nós, ninguém é inútil. Ninguém. Então, para a gente fechar, vamos prestar atenção nessa música. É uma música fantástica, que ele fala muito da importância que nós temos para Deus, né? De que não importa o que a gente fez, e é só mais uma prova de que não importa a religião da pessoa, né? Existem músicas lindas, evangélicas, católicas, espíritas, e na música popular, que a gente já trouxe algumas aqui, que a gente nunca nem olhou pelo aspecto espiritual ou moral. Vamos dar uma escutada aqui. É uma música muito bonita e famosa, talvez você já tenha escutado em algum lugar. É o nome do cantor e compositor Anderson Freire. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca A alma não envelhece. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início.
faltou início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Uma bela música, né? Com ela a gente encerra aí o nosso estudo de hoje, com a certeza de que nenhum de nós é inútil, muito pelo contrário, somos filhos de Deus, e Deus não cria nada que seja inútil, então só por isso já seria o suficiente para a gente ter certeza da utilidade. Você faz a prece para a gente, não sabe? Então, neste momento, vamos elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, até esse companheiro lindo e maravilhoso, Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade deste dia de estarmos aqui unidos em Teu nome, Senhor Jesus, aprendendo os Teus ensinamentos, buscando, Senhor, para que possamos ser espíritos melhores, para que possamos melhorar as nossas atitudes e pensamentos. Dá-nos a força, Senhor, para que possamos lutar contra o nosso maior inimigo, que é nós mesmos. Que o Senhor possa permitir que nós devemos daqui hoje essas energias salutares para os nossos lares e para as pessoas que lá deixamos e que amamos. Muito obrigado, Senhor. Nos despedimos com a certeza de nos encontrar